Oiê, boa tarde, pessoas. Olha nós aqui outra vez. Vamos, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou chamando aqui algumas pessoas, né? E aí vocês vão também, o que é, né? Chamando aí para nossa live de hoje, o nosso tema de hoje, que é bem interessante. São situações que a gente vai aprendendo, que a gente vai observando e que eu trago muito na visão sistêmica, né? Sob a visão, sob o olhar da constelação familiar, de observar, né? De observação de tudo aquilo que a gente de alguma forma compreende, entende dessa visão do Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar, que começou a observar os movimentos, né, que existem dentro do sistema familiar, os movimentos que acontecem, né, e observou que existem algumas leis que acontecem e que elas regem o sistema familiar, né, e toda a vida na Terra, no mundo, enfim. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou me apresentando. Eu sou Tatiana Camassi, para quem não me conhece. Eu trabalho hoje, eu sou, na verdade, antes do trabalho, para me apresentar mesmo, eu sou uma mulher comum, né? Um ser humano que está em constante evolução, que a cada vez, né, entra em contato através da sistêmica, através da visão da constelação familiar, os emaranhamentos, as dinâmicas do meu sistema familiar, para que eu possa de alguma forma contribuir, auxiliar e ajudar vocês a ter mais consciência daquilo que vocês podem ter aí no seu sistema, no sistema de vocês, e tomar consciência disso para que possam ter dinâmicas mais saudáveis, né? Isso não significa que tenha algo mágico, né? Que a gente estala o dedo, ou igual a Yin Yang Gênio, né? Lá do passado, que ela mexia o nariz e que tudo mudava. Então, na verdade, é um processo, né? E como todo processo, a gente vai tomando consciência de algumas coisas e vai evoluindo nesse processo, nessa construção de um ser humano mais saudável, né? De dinâmicas mais saudáveis dentro do sistema familiar, né? Então, eu sou uma mulher comum, uma mulher, antes de mais nada, eu sou filha, né? Eu tenho meu pai, minha mãe. Hoje minha mãe não é mais viva, né, fisicamente, mas tenho meu pai, eu sou filha deles, né? Sou uma mulher, sou um ser humano, né? Uma mulher comum. Sou mãe, né? Sou esposa, sou mãe, sou profissional, sou amiga, enfim. Então a gente tem inúmeras funções, né? E cada uma dessas funções exige de nós um determinado tipo de posicionamento, de comportamento, de postura, né? E de estar no lugar certo, porque existe em cada uma dessas relações se estabelece um nível de hierarquia, né? Hierarquia, ordem, né? Então, aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo, é a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento. Então, eu pertenço a um sistema familiar, eu pertenço aqui, né, a esse sistema do Instagram, eu pertenço a um outro sistema como terapeuta. Então, a cada lugar, a cada sistema que eu pertenço, eu tenho uma função, eu tenho um nível de hierarquia, eu tenho um pertencimento e eu tenho a lei do dar e receber, né? Então, essas são as 3 leis que o Bert Hellinger colocou na visão sistêmica.
e que elas regem todo o sistema como um todo e atua para todo mundo. Então, para que eu possa, para que vocês possam entender um pouco melhor, né? A gente aqui está falando o que tem por trás da obesidade, né? E o que a gente observa é que existem dinâmicas e inúmeros movimentos que podem estar acarretando a obesidade, que pode estar por trás de dinâmicas da obesidade. Então, para que a gente entenda um pouquinho, né? E é isso. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou terapeuta sistêmica familiar, eu trabalho como consteladora, eu trabalho como constelação familiar e coach na área de relacionamentos, né? Então, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar como terapeuta, eu tenho um enorme prazer de fazer isso, de estar aqui com vocês, de trazer essas questões que de alguma forma eu sei que existem inúmeras pessoas que de alguma forma estão sofrendo com isso, tem problemas com isso, né? Aquela coisa, aquela questão da balança, né? E aqui a gente tá falando de obesidade, aí eu já vou entrar um pouquinho no tema. Às vezes é a briga da balança, né? E eu por muito tempo eu briguei com a balança. Por muito tempo a gente não se entendeu, né? Por muito tempo eu fugi da balança e eu não queria saber, eu não queria ver, eu não queria. Mas também já fiz inúmeros regimes, também já tomei remédio, já tomei chá, já fiz de tudo, dietas loucas, né? Só que o que eu quero colocar aqui para vocês? Que tem algumas coisas que funcionam e algumas coisas que não funcionam, né? E eu sei que hoje o que funciona é eu me amar do jeito que eu sou, né? Independente das dinâmicas, né, que realmente estão por aí. Mas para que eu chegue a essa situação, eu preciso realmente saber o que está por trás disso, né? Desse efeito sanfona, dessas dinâmicas loucas, né? De querer emagrecer, do que eu como, do que eu não como, do que eu posso comer, do que eu não posso. Então, antes de mais nada, para que a gente possa entrar nesse tema, alimentação, né? Obesidade, de certa forma, está ligada à alimentação, né? A forma como eu me alimento. E para que a gente chegue nessa questão da alimentação, qual é o primeiro alimento que a gente tem, né? Então, quando eu tô lá na barriga da minha mãe, eu recebo tudo dela, né? Alimento, oxigênio. Então, ali eu estou passivo recebendo tudo da minha mãe, né? Ela me dá tudo que eu preciso, né? Através do sangue, do cordão umbilical, de tudo aquilo que está acontecendo ali, do útero. Então, toda essa dinâmica já começa ali no útero, né? E eu já coloquei aqui, eu já falei até um pouquinho melhor em relação a isso. Se vocês quiserem dar uma olhada aí nas dinâmicas, né? Aquele da formação do embrião que eu falo, que eu conto um pouco sobre a respiração, a energia, né? De como isso chega para o bebezinho lá no útero, né? Então, o afeto cinético, o afeto da pele fetal e o afeto... Tem mais um que eu não consigo lembrar agora. Mas, enfim, que é do tubo endodérmico, né? Então, aquilo que eu recebo de energia, daquilo que está aqui fora e que eu recebo de energia. Então, o quanto de energia chegou para mim lá no útero? Quanto de energia eu tive que, né, segurar... Porque talvez aqui fora, né, ou de repente no meu sistema familiar, houveram pessoas que passaram fome, então eu tinha que absorver toda aquela quantidade de energia, porque existiu algo que tinha, né, essa relação com a fome. Então, também pode ser por aí. E aí a gente está falando de alimentação, né? E quando a gente fala de alimentação, a gente fala de mãe, de maternagem, né? De quem faz a função materna.
E aí, depois disso, né, então tem aquele primeiro período, que é o período intrauterino, né, que tem a ver com a fase oral também, mas é o primeiro período. E depois o segundo período, que é a fase oral mesmo, né, que é depois que o bebezinho nasce, e aí sim, vem, né, então ele respira sozinho já, mas dentro do útero ele precisava da mãe, né, para essa respiração, mas quando ele nasce, ele respira sozinho. Então, aqui ele respira sozinho, só que ele depende da mãe para alimentar, né, para ganhar essa energia, né, para vir esse alimento. Então ele depende da mãe para receber esse alimento. Só que quando nasce, aí esse bebezinho ele tem, ele tem dois alimentos: o alimento do corpo e o alimento da alma, certo? Então, o alimento do corpo é o quê? O leite, né? Aquilo que o bebezinho precisa para alimentar o seu corpo, né? E ele precisa do alimento da alma. O alimento da alma é o quê? O acolhimento, né? Ah, você existe, eu te vejo, você tá aqui, segurança, né? Então eu seguro você, eu te vejo, eu te recebo, né? Então isso é o alimento da alma. E o bebezinho ele precisa dos dois, né? Que é o alimento físico, que é o leite, e o alimento da alma. E aí, quando isso não é bem resolvido, quando isso não é bem acontece de uma forma tranquila, harmoniosa, existe uma situação aí que causa, né, um desconforto no bebê e tal, e aí vai surgir as inúmeras situações, né, do problema em si em relação ao alimento, né, a obesidade. E aí, a obesidade, na visão sistêmica, né, a gente pode colocar aqui algumas dinâmicas, ok? Então, vamos lá, no útero eu recebo tudo da minha mãe, depois que eu nasci eu continuo recebendo dela o alimento, né? Energia, o alimento para a alma, segurança, acolhimento, né? Eu te vejo. E aí também tem a ver com aquela alimentação, se a alimentação é prazerosa, se não é, se a mãe conseguiu amamentar o bebê ou não, né? E aí também tem a ver com a obesidade, né, em si, também tem a ver com algo que a gente chama um distúrbio de imagem. Então, como é que porque quando a gente fala de autoestima, tem a ver com a forma como eu me vejo, né? A forma como eu me vejo. Só que, como é que eu construo a minha autoestima? A minha autoestima é construída a partir do olhar da minha mãe para comigo, né? Então, se ela me olha de uma forma, né, ou de outra, eu vou construir a minha autoestima a partir desse olhar, né? Do que ela coloca para mim, certo? Então, a gente vai construindo essa imagem de nós mesmas, dependendo desse olhar dela em relação a mim. Tá fazendo sentido, né? Então, e tem algumas questões, né, que a gente vai que vai observando dessa relação que eu tenho com a comida, né? O que é a comida para mim, né? Como é que isso chegou para mim? O que significa o alimento? O que significa me alimentar, né? O que significa o alimento propriamente para mim, certo? Como é que é essa dinâmica, né, do alimento? Ah, eu posso ficar sem, ou eu preciso disso, né? Eu preciso desse alimento, eu preciso disso para sobreviver, eu não consigo viver sem, né? Então, muitas vezes, o que está por trás disso não é o suficiente,
né? Mas quando a gente fala, já falando aqui também dessa questão, né, da obesidade, então, algumas vezes, eu vou colocar aqui algumas dinâmicas para a gente compreender um pouco melhor o que significa isso, né? O que significa a obesidade, né? Mas seria interessante você se perguntar o que o alimento significa para mim, o que a obesidade, né? O que o excesso de peso, porque excesso, se é excesso, tem alguma coisa que está em excesso, né? Que está sobrando. E por que existe esse excesso, né? Então, seria importante você mesmo fazer uma autoanálise, uma autoinvestigação do que isso significa para você. Porque qual é o significado e o que isso afeta a sua vida e o que isso tem hoje, né? Que você ainda não se deu conta, mas que você de alguma forma está se protegendo de algo, porque a gordura é um excesso, ela significa proteção. E proteção do quê? Do que eu tô querendo me proteger, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essas dinâmicas, né? Então, algumas vezes, né, na visão sistêmica, na visão da constelação familiar, e aí eu entro assim para deixar claro que cada sistema, cada pessoa é um indivíduo e tem dinâmicas, podem ser dinâmicas parecidas, mas a história, né, pode ser diferente. Para uma coisa, para outra é outra. Então, muitas vezes é necessário investigar o que é que acontece dentro desse sistema que está fazendo com que essa pessoa se proteja, que está fazendo com que essa pessoa esteja carregando no corpo alguém ou pessoas, né? Pessoas excluídas, situações, né? Que precisa ser compensada dentro do seu próprio sistema familiar, situações que de repente não foram resolvidas, né? E que você está carregando aí essa obesidade para mostrar que existe algo aí que precisa ser visto, né? Então, algumas vezes o excesso de comida pode ser um substituto, né, da mãe, que foi por algum motivo, né, rejeitada, ou de um irmão precocemente falecido. Então a gordura, ela pode, né, esse excesso de peso, ele pode significar que eu estou carregando alguém junto comigo, ou que eu estou me alimentando dessa dinâmica, né, ou me alimento mais por conta dessas pessoas que estão excluídas, e nessa situação eu me alimento por outras pessoas também, né? Então são situações que podem estar influenciando na sua vida e no seu sistema familiar como um todo. Então, o que isso significa? Isso mostra um desejo, né? Essa dinâmica, né? De repente existir uma rejeição, né? Em relação à mãe, ou existir um irmão falecido, né? Que não foi visto, que não foi feito luto, de repente, excluído, né? Que de alguma forma não está sendo visto, e aí eu estou carregando esse irmão junto comigo, fazendo com que eu me alimente por mim e por ele, né? E aí pode ser que essa obesidade esteja mostrando uma exclusão, né? Então mostra um desejo inconsciente de sentir-se mais forte e maior, né? Então nesse lugar eu estou de alguma forma trazendo essa exclusão, ou esse irmão falecido, ou essa pessoa falecida junto comigo, né? Junto no meu corpo. Então é como se eu comesse por mim e por essa pessoa que está excluída, né? Então
no caso da mãe, né? No caso do irmão, de repente falecido. Então a gente... e aí, essa pessoa que está obesa, né? Que está acima do peso, que está com excesso de peso, muitas vezes pode ser, né? Que ela esteja nessa dinâmica, né? Então, pode ser para superar também, né? Pode ser para superar sentimentos infantis, né? Ou de quê? De abandono, né? Que aconteceu lá na fase oral, então, de solidão, ou de repente do próprio corpo, né? Ter uma reação, né? A um perigo iminente. E aí tem uma programação genética, né? Que a gente herdou de armazenar essa gordura, que faz com que seja uma proteção, né, para que eu não me sinta em perigo, porque a gordura é uma proteção, né? E aí, voltando a falar, o que do que é que eu estou me protegendo, né? Do que é, qual é o medo que está por trás disso, né? Do que eu realmente estou me protegendo a ponto de não querer ver, né? E de carregar um excesso de peso e de gordura, né? Um excesso de peso no meu corpo, a ponto de não querer ver, né? A ponto de carregar histórias que não são minhas, a ponto de carregar pessoas que estão excluídas, né, no sistema, e aí podem ser filhos, podem ser irmãos que faleceram precocemente, podem ser relacionado à falta da mãe, né, de se sentir abandonado, da solidão. Também pode ser de pessoas que morreram em alguma tragédia, né, que tiveram tragédias na história familiar, e aí essas pessoas de repente podem ser também ligados a questões de pessoas que morreram de fome ou que também passaram por situações, de repente, em guerras, né? De situações de escassez. Então, tudo isso pode acontecer para que a pessoa esteja obesa, né? Para que crie-se dentro, no corpo, né, de cada um, essa obesidade. Porque a pessoa pode estar mostrando algo, pode não, né? Na verdade, ela está mostrando algo do sistema familiar que ela pertence. E aí, cada caso é um caso, cada pessoa, né? Cada sistema pode ser inúmeras situações que eu tô colocando aqui, algumas dinâmicas que existem dentro do sistema familiar e que trazem exatamente essa questão da obesidade como um sintoma, porque a obesidade é um sintoma de algo que está por trás disso, né? Por trás da obesidade tem uma história familiar, tem algo que está por trás disso aqui, né? E aí precisa ser investigado o que é que essa pessoa está carregando, o que é que essa pessoa está se protegendo, né? E o que de alguma forma ela pode estar de alguma forma querendo compensar algo do próprio sistema, né? Trazendo essa obesidade para o próprio corpo, carregando isso de alguma forma para mostrar que existe algo. E isso, claro, muitas vezes não é consciente, né? Isso muitas vezes é inconsciente, mas que ela está mostrando que existe essa dinâmica ali. Então, podem ser também consequências de emoções retidas, como culpa, medo, raiva, tristeza, né? Se a pessoa teve lá, e o que a gente... E assim, quando a gente fala de doença,
É importante a gente entender que tem um fator desencadeante e tem um fator predisponente. O fator desencadeante foi algo que assim, a pessoa não tinha nada e de repente do nada apareceu algo. Ela nunca teve nada. Aí de repente apareceu algo. Só que qual foi o gatilho, né? Só que por trás desse fator que desencadeou essa obesidade, o que quer que seja, né? E aqui eu tô falando de obesidade. Existe um fator predisponente, existe algo que tá ali e é como se fosse uma torneira que vai pingando, sabe? Vai pingando, 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 até que chega um momento que aquilo extrapola, né? Vamos dizer que tá pingando e isso pingando num balde, né? E aí aquilo vaza. E quando vazou, isso é o fator desencadeante, né? Então, quando vazou é porque já estava cheio, né? Existiram situações e coisas lá do passado que já estavam enchendo isso. Só que teve uma situação, algo que desencadeou esse tipo de doença, né? Então, o fator desencadeante pode ser uma situação, né, traumatizante que ativa essa obesidade, uma situação que a pessoa passou e que de repente ativou essa obesidade, mas que a obesidade já estava lá de alguma forma sendo construída por conta desse fator predisponente, né? E aí, como eu citei aqui, pode ser pelo falecimento de um filho, pode ser pelo falecimento do cônjuge, pode ser também por um abuso, né? Um abuso infantil, né? Que essa criança foi abusada por alguma coisa, e aí esse fator, né, desencadeante, essa situação que aconteceu aqui, desencadeou de repente essa traumatização, né? Esse trauma aí que aconteceu, porque o trauma, na verdade, é um fato, né? O trauma em si é um fato que acontece. A traumatização é aquilo que de alguma forma você aquilo atua em você de alguma forma, né? Então a traumatização em si é como aquele fato influencia a sua vida e atua sobre você, né? Então, como aquele fato fez você agir ou ter determinados tipos de comportamento a partir daquele fato que aconteceu, né? Como é que você reagiu a tal situação? Como é que você lidou com aquela situação, com aquele trauma que aconteceu, né? Então isso também, por isso que pode ser consequência dessas emoções retidas, tá? Também pode ser por uma lealdade inconsciente, né, a uma tragédia familiar. Então, vamos dizer que na sua história familiar, na sua família, teve numa geração anterior um suicídio, né? E o que acontece, então, essa geração anterior, se teve de repente esse evento, essa situação, essa tragédia de um suicídio, pode ser que alguém, né, numa geração posterior, né, pode ser qualquer pessoa que venha numa geração posterior, carregue essa história, essa situação, essa tragédia no seu corpo, né? Então, por lealdade a essa pessoa, por lealdade ao que aconteceu lá atrás, por lealdade a esse sistema familiar, eu carrego no meu corpo essa pessoa que de alguma forma sofreu essa tragédia e não pôde viver, né? Então, acontece também. Então, pode ser famílias também que se separaram,
para poder sobreviver. Podem ser situações, né, de escassez de comida, como, por exemplo, o que acontece muito nas guerras, ou nas pessoas, né, também que morreram de fome, ou que passaram fome também em alguma determinada tipo de situação. Então, para que eu pertença a este lugar, a este meio familiar, né, eu vou ser leal a essas pessoas e vou fazer algo em relação a isso. Então, pode ser que o que acontece? Por lealdade a essas pessoas, eu vou comer em excesso, eu vou fazer dinâmicas de colocar para dentro de mim, né, de suprir um vazio, né, que ficou ali dentro dessa família, né? Então, para que eu possa suprir a falta, né, que essas pessoas tiveram, para suprir a dor dessas pessoas, para que de alguma forma, né, porque muitas vezes a gente acredita que honrar as pessoas, honrar a história é fazer igual, e na verdade não é. A gente honra a história dessas pessoas que de alguma forma viveram ou morreram, né, de uma forma não muito legal, mas a gente honra a vida delas fazendo algo mais feliz, sabe? Levando elas com a gente, mas no coração e não no corpo. E muitas vezes não é o que acontece, a gente carrega essas pessoas no corpo, né? Faz com que elas vivam dentro de nós por meio dessa alimentação exagerada, para preencher esse vazio que ficou dentro desse sistema familiar. Então, para preencher esse vazio, né, de algo que faltou, de algo que não foi incluído, de pertencimento, eu trago no meu corpo essas questões, né? Então, eu acabo me tornando um obeso para trazer de volta essas pessoas, né? Então, só que muitas vezes não é isso, né? E não é o caminho. Também pode ser, né? E aí a gente fala da compulsão, né? E quando existe uma compulsão alimentar, quando a pessoa come compulsivamente, né? Come sem poder, sem parar, né? E existem casos, inclusive, que eu sei de pessoas que às vezes pegam até comida do lixo, né? Alguém que jogou fora aquilo e a pessoa vai lá, pega aquilo do lixo para poder comer, né? Então, olha só a que ponto chega, né, essa questão da compulsão, da pessoa colocar para dentro dela lixo, né? Algo que alguém jogou fora. E ela está tão imersa, né, aquilo, e tão inconsciente que ela não sabe o que ela está fazendo. E muitas vezes existem situações, né, que a pessoa consegue emagrecer, né? E aí é aquilo que eu falei, a pessoa faz dietas malucas, toma remédio, toma aquele monte de chá, passa fome, ou come demais durante um período e depois falar, agora eu já comi demais, eu vou parar e não vou comer. Então, tudo isso gera um desequilíbrio, né? E essa compulsão alimentar, ela pode ser por uma lealdade profunda a uma tragédia. Então, alguém que morreu por algum motivo dentro do sistema, né? E aí, essa compulsão pode ser uma necessidade de vingança que essa pessoa tem. E que ela está, de alguma forma, se vingando, né, dessa outra pessoa por meio dessa compulsão de comida, né? Então, é uma proteção com essa compulsão, é uma proteção contra um desejo de vingança que o corpo atua, né? E de alguma forma esse corpo
tem esses mecanismos de sobrevivência. Então, o corpo, de forma automática, né, de sobreviver, ele acaba trazendo essa questão da compulsão alimentar. Então, todas essas dinâmicas que eu coloquei aqui estão, na verdade, o que está por trás da obesidade, né? Então, tudo isso pode estar acarretando e influenciando a sua vida hoje por conta de tudo isso. Você pode estar carregando na sua história e no seu corpo, né, como algo que um excesso, né, de comida e excesso de peso pode ser a exclusão de pessoas, pode ser a exclusão de situações, podem ser um desejo, né, um desejo que está aí de vingança, né, alguém aconteceu de um matar o outro, né, e para isso, essa compulsão está me mostrando que existe um desejo de vingar essa pessoa por meio disso, né, então quando eu faço isso, quando eu coloco essa comida para dentro de mim, né, e de forma compulsiva, eu estou demonstrando que existe um desequilíbrio dentro desse sistema familiar que está me levando de alguma forma a tomar determinadas atitudes e comportamentos que não são conscientes, né? Existe um caso também que uma pessoa tinha na história familiar, tinha, acho que era da bisavó, a bisavó teve, né, casou com um homem, e esse homem foi para a guerra, e eles ficaram, né, lá, a família ficou na casa, mas passou fome, né? E esse homem estava na guerra e teve e depois de algum tempo eles descobriram que ele faleceu. E as gerações seguintes, né, que depois tiveram vários problemas alguns morreram de fome, outros tiveram que fugir de lá para poder sobreviver. E aí esse outro núcleo, né, que fugiu de lá, que foi para outro lugar, né, que veio para o Brasil, na verdade, para poder sobreviver a isso, a geração seguinte teve vários problemas de obesidade, né, por conta dessa situação que aconteceu lá, e que elas queriam mostrar, né, e que de alguma forma eles estavam honrando as pessoas que morreram lá atrás e que não puderam passar por isso, não puderam comer, não puderam ser vistas. Então, de alguma forma, a obesidade estava incluindo esse avô, né, que morreu lá na guerra, e essa família que de alguma forma alguns morreram por falta de alimento, né, por conta desse avô ter ido para a guerra e dessa família ter ficado lá. E alguns morreram de fome, outros da mesma família para sobreviver precisaram vir para o Brasil. Então, esses que vieram, de alguma forma, se sentiam culpados por terem saído da guerra, né? Terem sobrevivido e terem vindo para o Brasil. Então, ao se sentir culpados, né? Então, eles tinham esse sentimento de culpa, de poder sobreviver, de sair de lá e sobreviver a isso. E ter condições de vir para um país que foi recebido, né? Pelo acolhido e tal, e que tiveram... Só que, para honrar essa história, né, por essa lealdade àqueles que morreram, eles tiveram
essa carga, né? Então eles se sentiam culpados, eles não conseguiam seguir a vida deles, porque eles estavam presos lá naquela história ainda do passado, né? Eles estavam presos àquelas tragédias que aconteceram lá atrás. E aí a obesidade estava mostrando, na verdade, o que isso estava, né? O que estava por trás dessa obesidade, que era essa história familiar que não tinha sido incluída, né? Que não tinha sido, não tinha se dado um lugar a essas pessoas que faleceram lá, a esse avô que faleceu na guerra, a essas pessoas que de alguma forma não tiveram a mesma oportunidade, né? O destino dessas pessoas não foi o mesmo dessas que vieram para o Brasil. Então, por essa lealdade a essas pessoas, né, eles acabaram tendo essa obesidade, né, esse excesso de peso, para fazer com que essas pessoas tivessem um lugar, né, no corpo deles, né? Então a história que eles estavam trazendo era a história lá de trás que não foi vista e que eles de alguma forma se culpavam por ter tido um destino diferente do que aqueles que tiveram o destino trágico lá atrás. Então muitas vezes a obesidade tem essa função, né? Aquilo que está por trás da obesidade, muitas vezes, e aí eu vou deixar uma pergunta aqui, né? Só para que você possa se fazer e de repente ter consciência do que isso significa para você. De novo. Olha, essas tretas aí tão complicadas. Quando fala alguma coisa assim, pronto, o telefone pula. Mas fazer o que, né? Eu preciso resolver isso daqui. Bom, então, para que você tenha consciência, né, do que pode estar por trás do sintoma que é a obesidade, porque a obesidade, na verdade, é um sintoma. Existem situações aqui atrás que não foram resolvidas, né? Existe uma situação que não foi resolvida e precisa ser visto. Por isso que eu disse, a constelação a gente consegue ver o que está por trás desse sintoma quando a gente investiga a história familiar, né? Daquilo que realmente pode estar por trás dessa obesidade, que é de alguma forma o sintoma, a doença, né, que está mostrando aí que existe algo por trás disso e que precisa dar um lugar e que precisa ser visto para que exista uma paz, para que exista um equilíbrio dentro do sistema familiar e que aqueles que de alguma forma foram excluídos, aqueles que de alguma forma tem no seu sistema, de repente, tragédias, de repente, situações muito difíceis de ver, de encarar, né? Os próprios sentimentos infantis, né? Que a gente carrega, que pode estar carregando em relação a essas questões lá da nossa infância, da fase oral, que não foi de alguma forma, né? Ou porque essa criança ainda tá lá querendo salvar, né? Alguém, né? E aí carrega isso, né, no corpo, porque ela carrega a obesidade, ela está mostrando que é um sintoma do sistema familiar. Existe algo aí que não foi visto, algo que não foi resolvido, algo que não foi dado o devido lugar e a devida atenção, tá? Então, para que a gente possa compreender melhor e ter uma consciência maior sobre isso,
Eu vou deixar uma pergunta aqui que é interessante para que você reflita sobre isso. Então, de qual perigo você está se protegendo, né? Do que você, de alguma forma, busca se proteger, ok? O que essa obesidade está mostrando para você que existe algo aí que você está carregando que talvez não seja seu. Talvez seja algo de gerações anteriores a você, né? E você está servindo apenas como alguém para trazer isso à tona, né? E talvez seja você. Então, a obesidade em si, a gordura em si, né? O excesso de gordura, ele tem algumas funções, né? E aí seria importante, porque a função da gordura, né? Do excesso de peso, do excesso... Isso tem algo aí, tem uma função na sua vida. Por que ela tá aí? O que ela tá querendo te mostrar, né? Do que é que você está se protegendo, né? Essa gordura, ela tem uma função que é de se proteger, né? Então, eu tô me protegendo de quem ou do que, né? Ela também pode ser, que eu falei lá atrás, né? Desse bebezinho que de alguma forma ele quer ser visto, né? Porque ali ele queria ser visto, ele queria ser amado, ele queria ser acolhido. Então, tem a ver com a fase oral e com o alimento da alma, né? Aquilo que de repente ele não pôde receber da mamãe, ou ou faltou realmente o alimento da alma e teve o alimento do corpo, né? Então o alimento do corpo ele recebeu. Também pode ter não recebido o alimento do corpo, né? E aí, na verdade, vai gerar uma outra situação. Ou ter a função de carregar os problemas dos outros, né? Ou carregar essa força para carregar o problema de todo mundo. Então, eu preciso ser forte, ser grande, para carregar o problema dos outros. Eu preciso ter esse excesso, porque quando eu estou grande, eu estou obeso, eu sou visto, mesmo que talvez não seja da forma como eu queira, mas quando eu estou grande, né, quando eu estou obeso, eu sou visto. Então, por muitas vezes, existem essa função que está por trás da obesidade. A função da obesidade, do excesso de peso, do excesso de gordura, ela tem essa função. Então, qual é a função que essa obesidade está fazendo na sua vida hoje? Qual é a função que ela tem na sua vida hoje? O que ela tá te mostrando, ou tá querendo te mostrar, ou querendo mostrar para o seu sistema familiar que existe algo aí que precisa ser visto ou incluído, né? Então, tem a questão da própria obesidade em si, né? Como eu falei, tem a ver com alimentação. Como é que eu me alimento, né? E o que eu alimento para mim? Eu me alimento mal? Eu só como porcaria, né? Ou eu como tudo que os outros querem e eu não questiono nada, né? Eu como, minha mãe quer. E aí eu vou colocar algumas coisas aqui, porque eu gostaria que vocês fizessem essa análise aí na vida de vocês também. E se possível, de repente, pegar e anotar. O que veio como insight? O que veio para você como uma ideia, um insight ou algo que fez com que algumas fichas caíssem, uma ou várias, enfim, algumas fichas pudessem cair para que você pudesse tomar consciência das suas próprias situações, né, que você traz aí, que podem estar de alguma forma interferindo
ou, né, atrapalhando, ou ainda fazendo com que você não consiga sair desse lugar, né, dessa obesidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas frases que também tem a ver com essa questão da alimentação, né? Então, por exemplo, lá na sua infância, de repente alguém, ou sua mãe, ou alguém, ou sua avó, enfim, quem estivesse ali, né, que tivesse de repente para você a função materna e que falasse para você, seja bonzinho e coma tudo que eu coloquei aí. Pode ser uma fala que para você, né, hoje, talvez ainda esteja aí, né, rodando na sua mente, na sua cabeça e fazendo com que você coma tudo, né, e seja uma quantidade grande, ou coma tudo o que os outros querem, ou aquilo que as pessoas acham que você tem que comer, porque isso é o melhor, né? Ou de repente pode ser também alguém que lá atrás, né, avó ou mãe, ou enfim, alguém que achava que de repente ser gordo era legal, era bonito, era sinônimo de ser saudável, né? Ah, porque você tá gordo, nossa, como você tá lindo. E aí, para você assimilou aquilo. Então você precisa estar gordo para ter o reconhecimento, ou o amor, ou o carinho das pessoas. Então, também pode ter essa dinâmica, né? Isso na sua vida. Então, a pessoa acha, né? E você assimilou aquilo como verdade, como referencial, e você traz até hoje na sua vida, achando que ser gordo é ser bonito, né? Ou é bonito, é legal, e tá tudo bem, enfim. E aí você para ser amado, você precisa ser daquele jeito, né? Então, é apenas tomar consciência de que talvez diálogos lá de trás ainda estejam influenciando a sua vida hoje. Coisas que você traz como referencial, crenças que estão aí ainda enraizadas dentro de você, como se fossem verdades, né? Verdades absolutas. E, na verdade, a gente sabe que não existe verdade absoluta, porque quando você toma consciência de algo, você desconstrói aquilo que você via como verdade absoluta, e de que realmente não existe verdade absoluta. Existem verdades que pode ser nesse momento algo que para você faça sentido e que de repente a partir de agora não faça mais, né? E que a partir de amanhã seja diferente, enfim. Por isso que é importante a gente ter consciência e perceber e anotar, às vezes, até para que a gente possa tomar consciência e possa agir diferente, fazer algo diferente com tudo isso, né? E sair desse lugar. Também pode ter, né, a questão de quando você iria se alimentar, quando alguém iria te dar comida, né? E você de repente recusou e você não quis aquele tipo de comida, a pessoa que estava ali, né, ficou chateado ou virou para você e falou: nossa, você não vai comer, eu fiz isso com tanto amor, eu vou ficar chateado se você não comer, eu vou ficar triste se você não comer. E você, como criança, assimilou que você tinha que comer para deixar a outra pessoa feliz, né? E aí você assimilou dessa forma: eu preciso comer tudo que a outra pessoa fizer ou que ela quiser que eu coma para deixar a outra pessoa feliz, tá? Então isso é mais uma das coisas que de repente pode estar aí influenciando e atuando na sua vida também. Também tem a questão de repente você ter ouvido da sua mãe, né, por exemplo, que de repente ela falava que amamentar era bom, ou amamentar era horrível, era ruim, doía, rasgava o peito, sangrava. E aí tem uma outra conotação, na verdade. Então, o que é isso, né? A amamentação é alimento para o corpo. Então, se de alguma forma aquilo tem uma conotação positiva ou negativa, aquele bebezinho assimilou isso como positivo ou como negativo. E aí também vai assimilar a comida com algo positivo e com algo negativo,
tá? E isso tem a ver com alimentação e aquilo que você vai construir como alimento para sua vida e para sua história. Talvez você esteja levando isso ainda para sua vida hoje, né? Esse referencial e aquilo que você ouviu lá atrás. Porque a criança, ela não tem, ela não consegue discernir, né? Se você tá brincando, se você não tá, se você tá falando sério, se você não tá, se é algo só pontual, se é algo, entende? Então ela constrói aquilo como verdade, e ela vai assimilar aquilo como uma verdade e vai construir o seu jeito de se alimentar, a forma como ela vai se alimentar na vida, tá? Bom, então, a obesidade, né, do que eu estou me protegendo? É uma proteção, como eu já falei antes, carrega no corpo os traumas e as tragédias da família, muitas vezes, né? Então, para terminar, eu vou deixar aqui para vocês exatamente isso. Esse exercício de autoanálise, de perceber o que vocês ouviram lá na sua infância a respeito de alimentação, a respeito do que era bom ou do que não era em relação à alimentação, daquilo que de repente vocês compreendem ou entendem hoje como algo, né? Eu me alimento assim porque tinha essa questão lá atrás, né? Ou alguém me falava isso, alguém me falava aquilo. E aí você anota para ter consciência do que significa se alimentar e o que é alimentação para você. O que significa o alimento para você? É algo que dá prazer? Ou é algo ruim, que tem uma conotação negativa, é nojento, é ruim? Então, é importante que a gente faça essa avaliação, né? Que a gente realmente perceba o que é isso na minha vida. O que significa isso na minha história? Poxa, tem tal situação, pode ser? Pode. E talvez caia fichas, e o que eu tenho certeza que vai cair fichas aí em você sobre a sua própria história, né? Sobre pessoas que talvez você conheça, sobre você mesma e a sua história familiar, ou de coisas que de repente você mesma, hoje, né? Que você aprendeu lá atrás e que você ainda faz com seus filhos hoje, né? Então, existe até uma questão em relação a mim mesmo, né? E aí eu vou colocar aqui. O meu filho teve uma vez que eu coloquei isso, né? E depois disso, claro, me arrependo profundamente. Serviu de entendimento para mim, de compreensão. Mas quantas vezes a gente pode ter feito isso e de repente não tem consciência, ou ainda faz isso e não tem consciência? O meu filho vai comer tudo o que eu quiser. O meu filho vai comer o que eu colocar no prato dele, né? E aí, ok, né? Eu estou impondo para o meu filho comer o que eu quero que ele coma. Eu não estou de alguma forma ensinando ou dando a liberdade dele escolher aquilo que ele come, aquilo que ele não come, né? Porque senão fica aquilo, voltamos àquela situação, isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso não é. Isso pode, isso não pode. E o equilíbrio é a gente saber que a gente pode isso e pode aquilo. E que eu posso escolher, né? E saber que eu não preciso exagerar. Que eu posso comer isso e que eu posso comer aquilo. Então, teve uma vez que a gente estava no mercado e eu gosto de queijo, né? E eu gosto bastante de queijo. E eu quis
que ele experimentasse. Eu e meu marido quisemos que ele experimentasse. E ele não queria experimentar. Ele não quero. E eu falei, não, mas você vai, experimenta, você vai comer, né? E aí eu fiz, de tanto encher o saco, ele acabou comendo, né? E eu fiz com que ele comesse. E aí, depois de algum tempo, ele vomitou. E hoje, até hoje, ele não come, né, queijo. E aí eu entendo que, assim, naquele momento, eu fiz o que eu sabia fazer, né? Eu achei que eu estava fazendo o melhor para ele. E eu percebi que não, que na verdade, no fundo, eu estava querendo ou impondo para ele uma coisa que, para mim, é isso. E que eu achei que ele tinha que fazer isso, sabe? É como se eu tivesse dito, olha, você vai comer porque eu gosto e porque eu quero, né? Eu sou sua mãe, eu mando em você e você tem que comer. Então, muitas vezes, a gente pode ter, assim como eu, cometido alguns erros, né? Também podem ter cometido, os nossos pais, nossos avós, podem ter cometido erros com a gente também em relação a isso, né? E aí, o que eu quero dizer é que ninguém é culpado, né? As pessoas fazem aquilo que acham que precisam fazer, ou que naquele momento acham certo fazer. Mas que de alguma forma isso não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é o caminho que a gente conversa, o caminho que a gente mostra, o caminho que a gente dá liberdade também e explica, né, o que e o porquê comer isso, o porquê comer aquilo, né? E o equilíbrio entre aquilo que eu como, aquilo que eu não como, o que eu quero e o que eu não quero, senão fica aquilo. Você vai comer o que eu quero e da forma que eu quero, do jeito que eu quero e a quantidade que eu quero que você coma. Também tem isso. Muitas vezes, para que a gente entenda um pouquinho mais, né? Por exemplo, quando o bebezinho nasce, o estômago dele é do tamanho da mão fechada do bebê, não é do tamanho da mão da mãe. E eu sei, eu conheço, né? Eu sei. Algumas vezes a gente acaba extrapolando, a gente acaba excedendo esse limite, achando que o filho tem que comer aquilo, porque tem que comer, porque não tá comendo, porque é isso, porque é aquilo. Muitas vezes porque a gente se perde e a gente acaba ouvindo outras pessoas, né? Acaba ouvindo as pessoas de fora, acaba dando ouvido àquele monte de conselho. Ah, porque olha, eu fiz isso com meu filho, olha, porque eu fiz isso com meu filho, olha, porque eu fiz assim e tem que ser assim, e porque é o certo e não sei o quê. E a gente deixa de olhar para o nosso filho e prestar atenção às necessidades que o corpo dele pede. E não porque a revista fala, porque o outro fala, porque a outra fala, porque aquilo é o certo ou aquilo é o errado. E aí muitas vezes a gente extrapola o limite dos filhos, né? Ou também extrapolaram o nosso limite, fazendo isso com a gente. E isso faz com que a gente perca a noção da saciedade, de estar satisfeito, de estar saciado. E perca a questão de é o suficiente, eu estou satisfeito, e é isso. Então, muitas vezes, a obesidade também, o excesso, mostra pra gente essa questão, né? A questão do excesso, de estar satisfeito. Eu nunca estar satisfeito. E aí eu sempre quero mais. Isso é o excesso, a obesidade também, essa linguagem da obesidade faz isso. Eu nunca estou satisfeito, porque existe uma falta de algo, tem algo faltando aqui que eu preciso preencher esse vazio. Por isso também essas dinâmicas, né, que eu coloquei aqui, de falta de pessoas, né, dessa exclusão de pessoas. E com isso eu quero preencher esse vazio. E eu preencho muitas vezes com a comida. Por isso a compulsão, por isso a
o excesso de alimento, tá? Então observem, prestem atenção. Se isso não está acontecendo com você, se isso não está acontecendo com a sua família. E se precisar, né, manda um direct para mim, agenda o seu horário, faça a sua constelação para compreender o que é que está por trás da obesidade na sua família. Pode ser que com o que você ouça aqui, com o que você veja aqui, muitas fichas vão cair. E de repente você não precisa fazer. E aí automaticamente isso vai fluir normalmente, naturalmente na sua vida. E muitas vezes, dependendo do alimento, o alimento ele é o que? É um substituto do alimento, né? Substituto do carinho da mãe, do afeto da mãe. Então, o açúcar, né? É um substituto do afeto da mãe. Então, fica atento. Muitas vezes a gente quer substituir algo, né? Porque eu preciso comer isso, porque eu tô sentindo, eu tô mal, né? Eu tô chateado, eu tô triste, eu tô me sentindo abandonado, e aí eu preciso comer. Eu como o quê? As minhas emoções, e não o alimento que eu preciso comer. Ok? Faz sentido para vocês isso? Então, é isso. A gente está terminando mais uma vez aqui a nossa live de hoje e com um conteúdo fantástico, fabuloso, para que você possa, de alguma forma, compartilhar, levar esse conhecimento para outras pessoas. Porque pensa só, quando você faz isso, você está contribuindo para que outras pessoas saiam desse lugar. Você está contribuindo para que outras pessoas se tornem mais saudáveis, né? Tenham consciência, talvez, das dinâmicas que fizeram ela entrar nesse lugar. Tenham consciência do que pode estar ajudando, o que pode estar atrapalhando ela e deixar ela presa neste lugar. E você pode ser essa pessoa que vai ajudar esta outra pessoa que de repente está sofrendo, que está com problemas, e que pode ser você a pessoa a estender a mão e ajudar essa pessoa, de repente, a fazer com que ela saia desse lugar. Quanto mais a gente compartilha, mais outras pessoas, e mais o YouTube, mais o Facebook, mais o Instagram vai interpretar e entender que esse conteúdo é relevante e que pode ajudar e aí vai enviar para outras pessoas que possam estar procurando um conteúdo igual a esse, ok? Então eu conto com você, com a sua ajuda nesse sentido, em deixar o seu like, em compartilhar e também, se quiser marcar o seu horário, e também se você quiser me contar como é que para você, o que foi para você, o que caiu a sua ficha, quais os insights que talvez você teve aqui por conta do que eu coloquei aqui nessa live. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso vai fazer diferença para você e você vai sair dessa live uma pessoa muito diferente do que você está e do que você chegou aqui. Eu tenho certeza disso. Então, a gente se vê na próxima live. Até a próxima. E te espero na próxima, ok? Gratidão e até. Tchau, tchau.